porque daí eu vou passando, Tá. eu vou apresentar a minha, então, tá bom? Porque acho que eu começo, né? Foi isso nosso Isso. combinado, né? Aham. Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando. Essa aula está sendo gravada. Não sei se disponibilizaremos depois ou não. Então aproveitem aqui que está ao vivo. Depois eu vou compartilhar com os professores também. A gente vê o que a gente faz. E é uma alegria estar aqui com todos eles. É uma alegria estar aqui com Camila e com Rafa. Carla também prestigiando. Carla foi quem costurou esse movimento, né? A gente começou esse movimento lá no PharmaShare. Desde PharmaShare, as agendas não estão batendo. Carla nos desafiou a fazer os artigos e a revista ficou incrível. Quem já leu pode até observar aqui. Quem não leu, ao final a gente vai deixar um link também para você ter. E a gente começa com a nossa saudosa e muito bom ter você de volta no mercado magistral veterinário, doutora Camila Morotti. Gente, muito obrigada, primeiras damas, né? Sempre. Então, olha só, já, Rafa, eu não tô conseguindo compartilhar, eu acho que tá só janela aqui. Vê se vai passar o slide, senão eu vou falar para você compartilhar. Na verdade, Tá. quando eu uso o Meet, eu acabo passando. Vê se foi. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui para você também. Gente, ao vivo é ao vivo, vocês sabem, né? Ah, Então, ó, eu vou colocar você como co-organizadora, é capaz de você conseguir agora, inclusive, mexer na tela. Eu acho que o Rafa, como eu já tinha chamado ele antigamente, antes ele já estava. então vamos lá, ver se dá certo. Se não der certo, aí vocês compartilham para mim e tá tudo certo. É que normalmente quando eu uso o Meet, eu acabo subindo num drive, sabe? Uhum. Vê se passou. Passou, né? Passou. Passou. Então, gente, muito prazer, para quem não me conhecem, né? Tem muita gente nova no mercado magistral e descobri que eu sou dos primórdios mesmo da manipulação veterinária, né? Eu estive agora na Consufarma depois de tantos anos e aí teve gente falando que fez curso comigo há 12 anos atrás. Então, me senti uma jovem senhora. Mas meu nome é Camila, eu sou farmacêutica. Tive lá no passado farmácia de manipulação, trabalhei por muitos anos como consultora. Nunca abandonei o mercado magistral como um todo, mas fiquei alguns anos na indústria, né? Sempre fazendo alguns cursos bem pontualmente. E recentemente eu parei de trabalhar, estou sendo mãe em tempo integral. E não confesso que não foi uma decisão fácil, mas com isso eu estou conseguindo conciliar mais alguns cursos, algumas criações de conteúdo, porque quem me conhece sabe o quanto o meu coração bate mais forte e os meus olhos brilham, né, por esse mercado magistral veterinário. E o que a gente trouxe hoje, o intuito dessa live é justamente trazer conhecimento científico e como que você aplica isso, né, dentro da farmácia de manipulação veterinária. Porque, assim, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas é uma situação de muitos, né, que muitos já vivenciaram, que é quando você pega uma prescrição na farmácia, o princípio ativo está correto, aí você confere a dose, né, a dose está correta para aquele animal, o diagnóstico foi correto, então o médico veterinário fez um diagnóstico correto, e mesmo assim o tratamento não entrega o resultado esperado. Gente, isso pode acontecer, né? E nós, como farmacêuticos, temos o dever e a missão de utilizar todas as ferramentas e estratégias para que o resultado alcance o objetivo, né? Porque muitas vezes, né, entre a prescrição e você disponibilizar a medicação para o animal e para o responsável, existe uma sequência de decisões farmacêuticas. E é aí que nós temos que atuar com conhecimento, com bagagem, para garantir o sucesso do tratamento, né? E esse sucesso, ele está inerente a diversas características do produto. Pessoal, aqui deu uma travadinha, tá tranquilo aí? Tá tranquilo? Então tá, olha só. Eu não tenho problema com que me interrompam, mas como é uma aulinha de 15 minutos, eu vou pedir para que vocês mandem a dúvida no chat e aí no final da minha aula eu já respondo. Pode ser? Então, bora lá. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, né? Além do princípio ativo, quais são as estratégias farmacêuticas que vão nos auxiliar a ter efetividade na manipulação
veterinária. E o grande desafio é entender que, quando você fala de manipulação, é justamente personalização. Cada formulação, cada prescrição é um desafio. E que não existe uma formulação ideal que atenda a todos os pacientes. E nem uma única estratégia farmacêutica aplicável a todos os fármacos. Então, nós precisamos entender a necessidade de cada paciente e, principalmente, do responsável. E a estratégia farmacêutica que vai envolver este princípio ativo. E hoje eu trouxe algumas dicas, alguns insights para vocês, né? Para que vocês possam estar otimizando e aplicando isso no dia a dia da farmácia, tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, porque parece que deu uma travada. Passou, gente? Travou aqui. Não, travou, é. Caramba. Ô, Rafa, você não quer você? Deixa eu ver se eu consigo, porque o seu tá no Gama, né? Não, o meu tá no PowerPoint. Eu posso ir passando para você. Oh, tá. Agora eu vi que meu microfone... Mudou. Peraí, Agora eu passou, tudo, voltou gente. tudo. Vocês estão vendo a aula inteira. Ai, Jesus amado. Desculpa, foi uma trava mesmo, sabe? Mas bora lá, vamos voltar e tá tudo certo. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que foi uma trava mesmo. Engraçado que eu tô com a internet super boa aqui. Eu tô do lado do roteador. Vamos voltar tudo. Bora lá. Seja o que Deus quiser. Se travar, o Rafa passa para mim depois. Então, assim, por que tratamentos falham mesmo quando o ativo e a dose estão corretos? Então, gente, o que a gente tem que entender? É todas as decisões que vocês vão tomar, desde que vocês pegam uma prescrição no balcão da farmácia, até o momento que você dispensa esse produto para o responsável. E aí eu coloquei para vocês, do meu ponto de vista, onde estão os desafios reais, tá? Na manipulação veterinária. Então, eu acredito que o primeiro desafio é a administração, era a adesão ao tratamento, né? Porque existe aquela máxima, né? Medicamentos não funcionam em indivíduos que não consomem. Isso acontece, mesma coisa com os animais, tá? Então, nós temos que garantir a administração e a adesão ao tratamento. Como que nós, como farmacêuticos magistrais, podemos atuar? Melhorando, né? Disponibilizando formatos inovadores de acordo com as necessidades de cada paciente. E por que eu falo de acordo com a necessidade? Que nem sempre uma forma farmacêutica que você acha ideal vai ser ideal para aquele paciente, né? A gente pensa assim, quando é cachorro, biscoito é mais fácil, gato é mais fácil, mas não necessariamente. Vai ter responsáveis que vão achar melhor medicar um animal com uma cápsula, e tá tudo bem, né? Então, vai do atendimento da farmácia entender qual que é a necessidade daquele responsável, né? Aquilo que está habituado. Inclusive, quando eu estive no Farmachéria, eu compartilhei um estudo que trazia que a maioria dos tutores daquele estudo achavam melhor administrar comprimidos porque já estavam habituados com aquela forma farmacêutica ou cápsulas, né? Então, é muito importante a gente perguntar esse atendimento e entender, né, qual que é a melhor base ou o melhor veículo que vai também adequar esse paciente, né? Inclusive, eu estive na Consulfarma e a minha ida para a Consulfarma foi para lançar o Biscoveg, né? O que é o Biscoveg? O Biscoveg é a nova base de biscoito, tá? Veterinário, e é uma base vegana. E aí vocês vão falar assim, Camila, você tá mais louca que não sei o quê, né? Você fica todo esse tempo fora do mercado e quando volta quer me lançar uma base vegana para o animal que é carnívoro. Pois é, gente, a gente sabe que os animais são carnívoros, né? E no caso do gato, carnívoro estrito, mas existem sensibilidades alimentares, existem casos que o animal ele não consegue digerir adequadamente a proteína animal. E ele precisa de uma forma mais, que a gente chama de uma forma mais limpa, né? De ingredientes que sejam funcionais e que não vão causar desconfortos. E é para esse paciente, né? Para um paciente atópico, para um paciente que tem algum processo intestinal alterado, que é essa base Biscoveg que a gente lançou recentemente, né? Por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês, porque às vezes o biscoito, ele não vai ser a forma ideal para aquele animal com uma proteína animal. Você vai precisar lançar mão de outras bases, de outros veículos, e às vezes o básico que funciona, né? Então, é muito importante esse atendimento, né,
no balcão da farmácia, que às vezes a gente negligencia, né? Principalmente porque hoje muitas das prescrições chegam através do WhatsApp. E eu sei que a maioria das farmácias, elas têm IA para atender, né? Então, é muito importante que este atendimento seja efetivo também através do atendimento pelo WhatsApp, para a gente entender qual que é a melhor forma farmacêutica, né? E a gente não pode negligenciar, quando a gente fala de forma farmacêutica, da biodisponibilidade. Porque o fármaco, ele precisa ser liberado da formulação, dissolver e chegar no local de absorção, não é? Então, tudo isso está inerente à forma farmacêutica, né? A biodisponibilidade, a variabilidade farmacocinética, que a gente sabe que alguns veículos vão interferir, a precisão posológica, né? Porque muitas vezes alguns tratamentos eles vão ser ajustados ao decorrer. Um caso clássico é o tratamento para hipotiroidismo em cães, que muitas vezes eles vão ajustando, mensurando ali os hormônios da tireoide. E aí, às vezes, uma forma farmacêutica líquida vai ser mais adequado, que você vai conseguir ajustar essa posologia no decorrer do tratamento, né? Então, é muito importante que a gente entenda esse desafio da administração e adesão. Um outro ponto, gente, é a questão da estabilidade. E quem vem acompanhando o programa de desenvolvimento da Coopervet, vou ficar de olho aqui no horário que você me empolga, né? Sabe quanto que eu venho batendo nessa tecla? Eu já fiz lives específicas sobre isso. E num futuro não tão distante, vocês vão ter acesso a um conteúdo sobre isso, tá? Um trabalho que eu venho desenvolvendo, que é sobre a estabilidade da formulação. É muito, muito importante que a gente também não negligencie esse aspecto quando a gente fala de produto manipulado. Eu vejo que as farmácias, muitas vezes, elas estão colocando prazos de validade empíricos e muito amplos, e não é assim. Nós precisamos entender qual que é a embalagem adequada, qual que é o pH adequado, e muitas vezes, quando a gente fala de estabilidade, é dar um prazo de validade inferior ao tempo de tratamento. E o responsável talvez precise buscar uma nova formulação no meio do tratamento. Né? Se a gente pensar no antibiótico, uma amoxicilina com clavulato, é 7 dias. E a gente está falando isso na suspensão, é a mesma coisa para o biscoito. Porque a gente tem uma atividade de água significativa, dependendo da base que vocês utilizam. Então, nós temos que cuidar com isso. E até eu já deixo o convite que no dia 21 deste mês, eu tenho a live pela Coopervet, e eu vou trazer para esta live, porque me pediram na Consulfarma estabilidade de ativos em biscoitos veterinários, que é um assunto muito sensível. Eu estou preparando um conteúdo bem direcionado, trazendo a experiência que a gente tem, que eu tenho, né, da indústria, e também de artigos científicos para que a gente possa adequar aí o prazo de validade das nossas formulações. Né? E a questão da biodisponibilidade, nós temos que entender qual que é o melhor veículo, e sempre baseado em evidência, tá? Eu vou depois trazer na sequência para vocês um exemplo que aconteceu também comigo lá no congresso, por isso que eu gosto de ir para esses eventos, porque o network é muito interessante, né? E para a gente falar, pessoal, de um ativo que ilustra muito essa questão dos desafios reais, eu trouxe um ativo muito commodity da farmácia, tá? Por quê? Porque a gente tem que saber fazer o básico bem feito, atender as receitas do dia a dia da farmácia com excelência. E que ativo mais básico e mais prescrito do que o itraconazol? Quantos itraconazol que vocês não fazem na farmácia, né, gente? Eu lembro que quando eu tinha farmácia, era um ingrediente que a gente comprava de 5 quilos, de tanto que tinha demanda. E eu acredito que não tenha mudado muito no decorrer do tempo, até por conta da quantidade de infecções fúngicas, né? Então, olha só. O ativo está certo, mas será que a formulação está? Olha que interessante. Neste slide, eu trouxe o itraconazol, mesma molécula, em desempenhos diferentes. Esse é um estudo de 2018, que ele comparou a absorção de cápsulas e uma solução de itraconazol em gatos, tá? Então, este estudo, ele trata de felinos, tá? Por que é muito importante? Porque a gente vai entender que a espécie também afeta. E olha só que interessante. Pessoal, todos esses estudos eu mandei aqui para os meninos, os PDFs, tá? E aí eu não sei como que a gente vai disponibilizar. A gente consegue mandar isso no chat? Você consegue? Não? Acho que não, acho que depois vai ter que pedir e aí cada um manda, pede via Instagram ou via WhatsApp mesmo, aí dá gente, para mandar. anota o meu WhatsApp, pode pedir, que eu acabei de mandar, tá salvo, tá? Então, quem quiser aí, pode...
Rafa, você conseguir mandar meu número, eu não tenho problema de mandar meu número, pode mandar meu número aí, que daí eu compartilho com vocês, porque eu até acabei de mandar para os meninos. Eu tenho todos esses artigos em PDF para quem quiser se aprofundar. Né? Mas olha só, o que esse artigo traz em gatos? Que em gatos, olha só, quando a gente compara a cápsula manipulada com a suspensão e a solução, a gente tem uma disponibilidade de mais de 4 vezes, quase 5 vezes maior do itraconazol, tá? Em suspensão, comparado com a cápsula. O que isso significa? Isso significa que, para gatos, a melhor forma farmacêutica para o itraconazol é a solução, tá? Desde que esse ativo esteja solubilizado. O produto comercial, eles utilizam destrina. Então, é muito importante que faça a solubilização adequada do itraconazol. E aí que está literalmente o pulo do gato, né? Porque a gente sabe que a cápsula, ela precisa de alimento. Por quê, gente? Vamos pensar na característica da molécula do itraconazol. Ele é altamente lipofílico e insolúvel em água. Então, a absorção dele é dependente da formulação, né? Por isso que a gente tem que administrar a cápsula com alimento, né? E a solução a gente não precisa, porque o fármaco já vai estar solubilizado. E neste caso, nós temos uma disponibilidade de 4, quase chegando a 5 vezes maior da forma líquida do que a cápsulas em gato. Isso reforça uma coisa muito importante, que conhecer o princípio ativo, as características dele, é muito importante para o veículo e para a forma farmacêutica. Ou seja, eu vou fornecer uma forma farmacêutica que vai dar um resultado maior. Lembrando que isso interfere na questão de cada espécie, tá? Porque, diante desses resultados, o que a gente espera? Que, de maneira geral, sempre a solução vai ser melhor, se a gente considerar a característica da molécula, do itraconazol. Mas nem sempre. Na sequência, coloquei para vocês aqui, deixa eu passar aqui, um estudo de 2017 que mostra que, já em cães, tá? Esse estudo desse autor aqui, Hashbach, gente, eu não sei pronunciar esses nomes, tá? Mas Hashbach, o que ele demonstrou? Ele demonstrou que é muito semelhante a biodisponibilidade da cápsula com a solução em cães. Vocês estão vendo aqui os gráficos, gente? Os gráficos demonstram que é muito semelhante. Então, em cão, não necessariamente eu vou ter uma biodisponibilidade maior. Já em gatos, a forma líquida, a biodisponibilidade é maior. Em cão, é equivalente. Lembrando que sempre é muito importante administrar as cápsulas com alimento e a solução longe das refeições. Vocês estão vendo que, às vezes, o resultado vai ser melhor simplesmente pela escolha da forma farmacêutica baseada em evidência? E é isso que vocês têm que levar para o médico veterinário. Gente, nós não vamos inventar a roda, tá? Não adianta vocês pensarem que uma coisa mirabolante, dificilmente a gente vai fazer uma coisa muito diferente, tá? Mas a gente tem que fazer o básico muito bem feito. E o básico muito bem feito é conhecer a estratégia para cada ativo, tá? E aí, na sequência, eu queria demonstrar para vocês que não existe uma estratégia única. Eu trouxe 3 exemplos diferentes de produtos que também são do dia a dia da farmácia. Aqui deu uma travada, tá ok? Voltou? Então tá. Olha só. A levotiroxina, tá? Começando pela levotiroxina. Esse estudo aqui, gente, é de 2008. A gente sabe que levotiroxina tem que administrar longe das refeições, certo? Mesma coisa que humanos, tá? O alimento prejudica a absorção da levotiroxina. Este estudo, ele demonstrou que em cães, o alimento reduz em 45% a biodisponibilidade. E olha uma informação importante, tá? Vocês podem ver aqui que o líquido, olha só, quando a gente administra os comprimidos 2 vezes ao dia, eu vou ter ali uma concentração máxima de 30, mais ou menos 8,7, e na segunda administração de 28, mais ou menos 11,5. Já a forma farmacêutica líquida, uma concentração de 40 em uma única administração, mais ou menos 10,4. E a área sobre curva após 24 horas é 370 com uma única administração no cachorro. Já em cão, com as 2 administrações, dá 409. E isso, estatisticamente, é mais ou menos a mesma coisa, se a gente considerar. Pensando que a gente administrando uma única vez, eu vou ter
quase que a mesma concentração administrando 2 vezes esse medicamento em animal, desde que eu faça isso na forma líquida. O que significa? A forma líquida é a melhor estratégia de medicar a levotiroxina em cães, porque eu consigo fazer uma única administração. Esse é o tipo de informação que favorece a adesão ao tratamento, porque a gente sabe que medicação de uso contínuo é difícil para administrar. Então, uma vez é 50% a menos do que 2, concordam? Olha como a gente consegue facilitar. E essa sugestão a gente entrega para o médico veterinário junto com a evidência científica. Isso é um ponto muito importante, levar o conhecimento baseado em evidência. Já a ciclosporina, esse gráfico aqui é ruim para ver pra caramba, que foi a maneira como o autor se expressou, mas a ciclosporina, o desafio já é um pouco diferente. A ciclosporina, ela é muito pouco solúvel em água. É uma molécula extremamente lipofílica, que depende da ação biliar e pancreática para ter a sua absorção quando no veículo oleoso. E aí, a gente tem uma variabilidade muito grande quando eu faço no veículo oleoso. Quando você emulsiona a ciclosporina, você diminui essa variabilidade, tá? Para vocês terem ideia, a formulação em óleo, eu tenho uma variabilidade individual que pode chegar a 41%, ou seja, cada indivíduo responde de maneira porque depende da bile e do pâncreas. Já quando eu tenho a fórmula emulsionada, essa variabilidade, ela chega no máximo a 22%. Então, eu tenho uma melhor resposta pelo fato do princípio ativo estar emulsionado. Então, aí é uma característica da forma farmacêutica, do veículo, tá? E já o Primobendan, eu trouxe o Primobendan porque também chegaram lá na Consufarm e falaram assim, Camila, Primobendan líquido não pode. Eu falei, não pode por quê? Pode, gente, pode. Inclusive, existe a base para Primobendan pronta que a Copervet vende, que é o Pimo-C. Não o Pimo-S, né? O Pimo-C é das cápsulas. Como que eu falo para vocês que pode? Gente, existem estudos que comprovam que a biodisponibilidade da solução oral é equivalente à de comprimidos. Eu trouxe o estudo aqui para vocês. É um estudo, inclusive, de 2025. Tem outros, mas esse é de 2025. Tá? O que acontece? A gente sabe que o Primobendan precisa de um meio ácido para sua absorção. Inclusive, a gente utiliza um recipiente ácido para ele dissolver. Concordam? Todo mundo aqui já deve usar o recipiente ácido, né? Tanto na cápsula, enfim. Na solução, ele já está solubilizado. E a gente sabe que muitos animais precisam de ajuste posológico nesse tratamento, principalmente no começo do tratamento. Nestes casos, é muito mais fácil fazer a formulação líquida e ajustando a dose. E sim, ela é biodisponível. Ela tem uma biodisponibilidade comparável à forma farmacêutica sólida, desde que ele esteja num veículo adequado. Então, sim, eu posso fazer o Primobendan líquido. Mas olha só, quando vocês forem ler esse artigo, e eu adoro que os alunos leiam, vocês vão ver que lá nesse artigo eles não recomendam manipulação. Eles falam, a forma farmacêutica líquida é bioequivalente à forma farmacêutica sólida, mas eles não recomendam manipulação. Por quê? Porque eles pegaram uma amostra lá e não foi feito com veículo adequado, gente. Tá? Então, vocês vão levar isso para o médico veterinário e falar, olha, doutor, nesse caso eles não recomendam manipulação porque não faziam com veículo adequado, ou seja, da maneira como era solubilizado, entendeu? Porque esse estudo, ele demonstra, assim, a bioequivalência, tá? Eu consigo ter uma dose mais precisa, inclusive foi feito em cães de raças pequenas, tá? De raças toy. E aí, desde que eu faça um veículo da forma farmacêutica adequada, eu preciso ter um veículo adequado, não é simplesmente colocar numa forma farmacêutica líquida, tá? Por isso que facilita muito ter o veículo específico já para fazer o Primobendan. Estão vendo, gente, que não existe uma estratégia única. Nós temos que nos aperfeiçoar para entregar ao médico veterinário e ao responsável a melhor estratégia terapêutica para aquele animal. E eu estou falando de produtos commodities, de produtos do nosso dia a dia da farmácia. E são nesses que nós temos que se especializar, tá? Porque é isso que chega de demanda de volume. Claro que a gente tem que trazer um novo, sensacional. E os meninos vão trazer aqui diversas soluções, suplementação. O André é especialista nisso, né? Eu sempre aprendo muito com ele. E isso, sim, melhora o protocolo como um todo, porque a gente vai ter uma melhora intestinal, que melhora a absorção de nutrientes. A gente tem os protocolos associados, que muitas vezes a gente consegue reduzir ali a medicação, muitas vezes até tirar a medicação com a medicina integrativa. E isso é sensacional. Mas a gente não pode esquecer de fazer o básico bem feito. Que quando chegar na farmácia, nós temos que entregar com excelência
excelência as prescrições que chegam, inclusive de suplementação. E eu quero trazer uma aula só sobre estabilidade de suplementação para vocês, porque assim, gente, é onde eu estou expert, que eu trabalhei por todo esse tempo na indústria, e eu quero trazer essa aula para vocês como melhorar a estabilidade, porque existem algumas formas que em associações não funcionam, tá? Então já vamos anotar aí que eu vou trazer esse conteúdo, tá? E a questão da estabilidade também é muito séria. Eu vejo que isso é um dos grandes desafios da farmácia, né? Porque cada prescrição é uma dose para um animal, numa concentração diferente, muitas vezes num veículo diferente. E nós não vamos conseguir encontrar evidências científicas robustas para cada prescrição. E aí nós precisamos ter uma base, né, de informações que possam nos auxiliar. Inclusive, eu levei para o Farmashare algumas dicas de pH, algumas dicas de embalagem, e tudo isso é baseado em evidência, tá? Porque na indústria, diferente da indústria, a gente testa. Na indústria, quando eu vou saber a estabilidade de um produto, eu faço o produto, coloco numa câmara de estabilidade e de tempos em tempos eu vou fazer o doseamento. No magistral, eu preciso prever com base em evidências científicas, né? E aí, isso é muito importante. Eu trouxe um exemplo do trilostano, que eu gosto de falar, que é um produto também do dia a dia da farmácia, que, por exemplo, quando você faz no veículo líquido, no frasco de vidro, tá? Ele dura ali 60 dias, bonitinho, tá? Já no frasco plástico, tá? Ele vai perdendo, ele já perde 10% do seu teor depois de 7 dias. Possivelmente por uma adsorção ao frasco plástico, tá? Então, por isso que é tão importante escolher as embalagens, os conservantes e dar o prazo de validade adequado para cada produto. Algumas dicas para vocês, tá? Quando um produto, é muito importante vocês entenderem qual é o mecanismo de degradação da molécula. Gente, inclusive eu encontrei uma farmacêutica na Confarma que eu me apaixonei por ela. Pensa uma menina que estuda isso. Eu não lembro o nome da farmácia dela, não sei se ela está aqui hoje. Mas é uma menina que, assim como eu, é apaixonada por estabilidade, ela faz os testes, faz arrímios, enfim. E aí, o que eu estava conversando com ela é justamente que no mundo magistral, a gente tem que olhar para a molécula, ver o mecanismo de degradação. Vai possível oxidação. Então, você tem que pôr um antioxidante, utilizar uma embalagem que protege. Por exemplo, a oxidação, muita gente acha que o frasco PAD é melhor. Um frasco PET para oxidação é melhor, porque ele protege melhor com relação ao oxigênio. O frasco de vidro é sensacional, mas para oxidação o PET, para umidade o PAD, preciso colocar uma sílica, preciso colocar uma dissolvente. Então, são estratégias que a farmácia tem que também se aprofundar para melhorar a estabilidade das formulações, né? E um bom medicamento, se o responsável não conseguir administrar, funciona? Não, gente. Né? Então, muitas vezes a gente vai pesar, né? E aí a gente vai encontrar um equilíbrio entre o cenário perfeito e aquilo que você consegue fazer, né? Eu trouxe alguns estudos aí que mostram adesão de no máximo 50% ou somente 30% de adesão em medicação contínua, porque a gente sabe quanto é difícil medicar um animal com algumas formas farmacêuticas, né? E muitas vezes adequar o regime posológico. Né? E nisso a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Por isso que eu gostei bastante do Biscoveg, porque olha só, ele tem palatabilizante que mascara o sabor do fármaco, mas ele é neutro, ele não tem sabor, e aí você consegue fazer ele ou doce ou salgado, né? E aí você vai adequando ao paladar do animal, e muitas vezes alterando o sabor da formulação, mês a mês, porque eles vão enjoando, né? Ainda mais quando a gente pensa em medicação de uso contínuo. Então, sim, as formas farmacêuticas, elas são muito importantes. Por quê? Porque você precisa garantir a administração. E a gente só vai definir a melhor forma farmacêutica para aquele animal conversando com o responsável e com o médico veterinário. E, às vezes, a gente não vai fazer na melhor estratégia. Quer um exemplo? O Pimobendan. A gente sabe que a gente precisa do recipiente ácido, certo? A gente sabe que a solução tem a mesma bioequivalência, mas às vezes a gente vai ter que fazer em biscoito, colocando um pouquinho desse recipiente ácido em biscoito, porque é a única maneira que o animal vai tomar a medicação. E aí o médico veterinário vai pesar, não tomar e não ter resultado nenhum, ou tomar numa forma farmacêutica que não é a melhor estratégia, mas ele vai ter um pouco de resultado, né? Então, é o equilíbrio que se encontra entre aquilo que você vai administrar, né, e aquilo que vai ter adesão ao tratamento. E, gente, formular corretamente. Eu não poderia fechar minha aula, né, o nosso encontro de hoje da nossa live, sem falar de clorexidina.
E aí, às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, mas não vamos mais falar de clorexidina. Não tem como não falar de clorexidina. Atendendo farmácia magistral veterinária, não tem como. Por quê? É o antisséptico mais estudado. É o antisséptico que está presente em todos os consensos e diretrizes. Tem estudos científicos saindo, e aí eu coloquei para vocês aqui estudo, gente, de 2026, tá? E eu vou disponibilizar, só pedir lá para mim que eu mando todos esses estudos para vocês. Ele tem um residual de 7 a 14 dias. É super efetivo, mas a gente tem que saber as estratégias. E a gente já sabe que a base tem que ser compatível. Eu não vou entrar nessa vertente, porque eu acho que todo mundo que está aqui sabe que a clorexidina é catiônica e que uma base aniônica vai complexar e prejudicação, que a gente tem que utilizar um veículo não iônico. Mas a gente tem que melhorar. E como que a gente melhora? Ampliando o nosso conhecimento, né? Por exemplo, sobre o tempo de contato. Tem um estudo recente, eu não me lembro se ele é de 2025 ou 2026, que ele trouxe, tá, gente? É porque eu coloquei o tempo, mas eu não coloquei a citação, eu coloquei tudo embaixo, então agora eu não lembro o ano, mas é recente, de no máximo 2 anos, tá? Que ele trouxe que 3 minutos é um tempo suficiente de contato para uma formulação a 2%. E antigamente a gente indicava 10 minutos, porque o estudo que comparava, né, o efeito tópico da clorexidina com o uso oral de amoxicilina com clofulamato recomendava 10 minutos. Mas com uma formulação adequada e uma aplicação de quantidade adequada, você pode deixar 3 minutos. E qual é a quantidade adequada? Gente, é uma moeda equivalente a 0,5 ml para uma lesão no tamanho de 2 palmas de mãos. Ou seja, 19 ml por metro quadrado. 0,5 ml, tá? Para uma lesão do tamanho de 2 mãos. Então, aplicando a quantidade adequada, 3 minutos é o suficiente. E aí tem mais um estudo que trouxe sobre a questão da forma de uso. Olha isso aqui. Isso aqui é água pura, clorexidina 0,05, clorexidina 0,5 e clorexidina 4%. Esse estudo aqui, ele avaliou a concentração bacteriana em animais que tinham barreira comprometida. Vocês estão vendo que 0,5% já é efetivo para um animal que tenha barreira comprometida? Por quê? Porque se eu usar muito, eu posso... a gente sabe que ela tem uma característica que resseca um pouco a pele. Então, se ele já está com uma barreira comprometida, ele pode potencializar a perda de água transepidermal. Então, nesse animal, 0,5% já é efetivo. E é isso que vocês vão levar para o médico veterinário. Conhecimento, gente, atualizado sobre moléculas consagradas. Ele já usa isso. Mas você pode potencializar. É isso que você vai fazer nessa visita, né? Falar, olha, doutor, você já conhece, você sabe da base, tudo isso, mas, ó, dá pra gente deixar menos tempo. Pro teu animal que tá com uma disfunção de barreira, pode utilizar uma concentração menor, associada a um hidratante, aí você já leva uma formulação de hidratante. Então, a farmácia, ela consegue, com base em conhecimento, melhorar a sua estratégia. E para fechar, gente, né, eu deixo uma pergunta. Qual é a farmácia magistral que você quer construir, né? E simplesmente executar prescrições ou participar da estratégia farmacêutica, né? Dessa estratégia terapêutica. Porque vocês só conseguem participar de uma estratégia com conhecimento, né? Então, eu deixo essa reflexão sobre o papel da farmácia que ela deve ocupar na medicina veterinária, né? Então, a nossa atuação como farmacêuticos não deve se limitar a atender a prescrição, mas sim, e calcular o princípio ativo, né? Mas selecionar o veículo correto, com base em evidência científica, direcionar a melhor maneira para administrar, né? Orientando o responsável se com alimento, sem alimento, né? Avaliar essa questão de biodisponibilidade. Então, utilizar o conhecimento científico ao nosso favor, né? Sempre com evidências e evidências robustas. Vamos fazer o básico bem feito. A partir de agora, vocês vão ouvir um monte de coisa sobre a parte de suplementação, saúde bucal. E isso é sensacional porque é uma evolução. E nós também temos que evoluir. Mas não se esqueçam que evolução sem ciência não funciona. Tudo aquilo que vocês colocarem dentro do laboratório, vocês são responsáveis por isso. Então, entregue o melhor resultado. E o que eu puder contribuir com vocês, eu sempre vou tentar contribuir, né? Sempre que eu ver alguma informação nova, eu tento compartilhar. E eu espero que vocês façam isso também entre os seus colegas, né? Porque, assim, para que você seja um farmacêutico estratégico, você tem que ter preparado. E a gente sabe o tanto de informação que existe, né? Por isso que a revista da Carla, eu achei super interessante. Ela está trazendo conhecimento científico gratuito. Gente, você tem que pegar aquilo lá, ler, fazer uma seleção daquilo e levar para o médico veterinário. Olha que oportunidade que vocês estão tendo de um conhecimento
com base em evidências robustas que vocês podem estar extrapolando, né? Então, o meu recado hoje para vocês é isso, né? Que vocês façam da farmácia um local de segurança para o médico veterinário. Que o médico veterinário, ele consiga olhar para a farmácia de vocês, falando assim, olha, ela vai me trazer a solução para o tratamento, porque ela está preparada para me atender, tá? Então, a minha parte eu vou ficando por aqui. Eu vou parar o compartilhamento para eu responder as dúvidas. Quem não me segue no Instagram, segue lá. Confesso que ultimamente eu só posto meu neném, né, gente? Estou devendo conteúdo, mas é a realidade que eu estou vivendo, né? E a gente vai se encontrando nas nossas lives mensais, do Programa de Desenvolvimento da Coopervet. Brevemente eu estou pensando num projeto, mas eu nunca anuncio nada, né? Porque agora, gente, para eu anunciar, eu tenho que fazer as coisas antes. Mas eu fechei o lançamento do livro, né? E já vai ser na véspera do Farmashare do ano que vem, então já se preparem que sim, o lançamento. Agora não tem mais volta, que a gente já bateu uma tela. Tá bom? Eu vou parar aqui meu compartilhamento para eu responder as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Camila, muito obrigado, sempre uma delícia sempre ter aula com você aí, retorno. A Carol aqui, só respondendo para a Carol, perguntou onde está disponível essa revista. O Rafa vai disponibilizar o QR Code. Na aula tem o QR Code. E, Carla, eu já tenho ideia para o próximo artigo da revista. Você vai ter que me convidar, porque eu quero fazer para a sua revista um artigo sobre estabilidade na farmácia magistral. Então, você já me convida, porque agora eu estou falando na frente de umas pessoas que vai ficar chato, sabe? E aí, Camila, temos uma pergunta de milhões gente, aqui porque da vocês Josi. concordam que é um tema que a gente precisa explorar mais? Estabilidade de formulações manipuladas? Isso é importantíssimo. Já estou me oferecendo aqui, tá? Vai ser meu próximo conteúdo para a revista da Carlinha. E só fazer um parênteses, é um assunto que nunca se esgota. Eu lembro que teve um Farmashare, que teve uma aula sua, um curso de 4 horas, só falando sobre estabilidade e incompatibilidade. Então é um assunto extremamente necessário. Né? Nossa, e assim, na tua parte, André, de medicina integrativa, é seríssimo essa questão. Com eu certeza. sei porque, assim, gente, a Max Luta tem o maior portfólio de suplementos do Brasil hoje, e eu cuidei de todos os protocolos e relatório, era a minha função lá. E, assim, é incrível como pequenas mudanças, a gente consegue um resultado muito melhor. Legal, muito bom, com certeza. Tem mais alguma dúvida ou eu respondi tudo? Tem uma Não, eu só aqui. queria falar. Não, desculpa, gente, tá interrompendo vocês. Camila, é Carol aqui da farmácia. Tô com saudade de você, eu te pentelho muito. Ah, mas pode pentelhar, eu demoro, você sabe que eu respondo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiquei sabendo desse link num grupo que eu faço parte de farmácia veterinária. E eu não sei se é lá que vai estar disponível esse link da revista. Vai ser lá? No final da aula. WhatsApp, eu vou te mandar aqui, pode ser? Eu tenho você aqui, acho que é mais fácil. Sim, ai, Camila, por favor. Assim, Carol Rio. Isso. Já te mando aqui. Tá bem. Tá bom? Tá e bem, agora obrigada. que eu vi, ó, que você mandou pra mim, ó, você mandou uma dúvida, dia 27 de abril, eu não respondi. Ah, tudo bem. Tudo bem. Quando é assim, liga, tá? Desculpa. Eu já devo ter respondido, eu já devo ter resolvido. Espero que sim, né? Mas enfim, já tô te mandando. Aí eu já te mando os artigos e a aula, tá bom? Tá bem, obrigada. Imagina. Camila, temos uma dúvida aqui, que é uma dúvida muito recorrente, uma formulação com 2% de miconazol e cloricidina 2% em frasco spray, sempre entope a válvula. Tem como fazer essa formulação? Olha só, sempre entope mesmo, tá? O que acontece? É o ó do borogodó para solubilizar o miconazol, tá? Existe uma saída para isso, que é nanoencapsular o miconazol. E a gente sabe que já tem isso disponível no mercado, mas com exclusividade para uma rede. Gente, eu juro para vocês que eu já fui pro balcão, já pra bancada, já testei de tudo. Melhora, mas entope, porque com o tempo volta mesmo, né? Então, uma solução para isso seria utilizar essa tecnologia. Eu testei até aquecimento no limite que dá, da molécula, mas eu confesso que eu não tive um resultado satisfatório, tá? Mas eu sei que tem gente buscando e logo nós vamos ter essa solução no mercado disponível para todo mundo, tá? Mas de imediato, infelizmente, a gente não tem. Graças a Deus. Olha eu dando spoiler aqui, mas não falei quem que é, então também vocês não vão saber quem é. Então tá tudo certo. Quando descobrirmos, a gente combina de fazer uma aula dessa. Aí a gente faz uma aula, eu faço é. uma aula só para explicar essa tecnologia. Perfeito. Rafael, vai tu? Sou eu. Gente, eu passei do horário um monte, né? E eu juro Relaxa. que eu preparei 15 minutos.
Não, fica tranquila que eu vou rapidinho aqui. Foi mal, galera. Não me matem. Relaxa. Deixa eu Mandando aqui só... pra Carol. Camila, eu só não vou te matar, porque todas as outras aulas que você der, ou qualquer coisa assim, eu quero que você me envie, Camila. Senão eu fico sabendo aleatório, fico perdida, eu quero saber de tudo. Ah, eu envio. Pode deixar que eu te envio. Tá bom? bem. E, ó, já tô te mandando todos os artigos da minha aula e os slides também. Tá bem, brigadinha. De nadinha. Saudade de você. Vou aparecer mais agora. Tá bem. Vamos lá? Podemos? Podemos. Ok. Pessoal, boa noite. Obrigado aí pela oportunidade da gente poder estar batendo um papo, discutindo alguns assuntos com vocês. Para a aula de hoje, eu vou trazer alguns conceitos que eu falei no PharmaShare, que eu acho importante, e, ao mesmo tempo, algumas coisas que estão no artigo da revista da Carla que eu escrevi, então eu juntei as duas coisas. E eu acho que vai muito de encontro com o que a Camila falou, e vai de encontro com o que o André vai falar também, porque o André vai falar sobre terapias combinadas, e a gente discutiu muito isso no final do PharmaShare, que é a sugestão de trabalhar combos, né, de propor tratamentos completos. Esse é o papel da farmácia que a gente também quer construir, já trazendo aí um pouco de resposta ao que a Camila falou, né? Qual é a farmácia que você quer construir? E eu acho que isso é muito importante. A gente não entregar produto isolado para o cliente. A gente levar para o nosso cliente soluções estratégicas, isso é importante. A Camila falou muito sobre estratégia, né? E, ao mesmo tempo, levar esse conhecimento também ao prescritor, que é muito importante, tá? Falando sobre saúde bucal, é uma coisa que vem crescendo bastante, principalmente pela preocupação da negligência que a gente tem em relação a isso, tá? As pessoas não ficam preocupadas muito com a questão, às vezes, do mau hálito do animal. Vou pegar um exemplo também que eu falei no PharmaShare. Vocês todos, a maioria, conhecem o Wagner Ferrarese, palestrante, e a gente estava conversando antes de iniciar a aula, ele falou, Rafa, minha cachorrinha estava com mau hálito e eu não me preocupei com isso. E quando eu fui dar conta, né, porque o mau hálito começou a piorar, ela estava com câncer, era grave, já não tinha mais o que fazer, eu acabei perdendo a minha cachorrinha porque ela estava com câncer na boca. Então, a gente precisa realmente cuidar da saúde bucal e entender que ela é porta de entrada para outras patologias, tá? Então, nem sempre o problema é a falta de uso de ativo, mas é a falta de uso, é a consistência ou como vocês estão trabalhando. Eu até anotei para falar no finalzinho da minha aula sobre vocês trabalharem isso em material de visita, Instagram, gravarem vídeos, levarem esse assunto também para o grande público, tá? Isso é muito importante. Então, o problema ele é real, mesmo que você leve o animal para fazer uma limpeza, uma tartarectomia em consultório, depois de 24, 48 horas, a placa bacteriana ela volta a se formar na boca do animal. E a gente percebe ainda uma baixa adesão à escovação. Só que a escovação, ela tem uma alta taxa de abandono. Então, não adianta, às vezes, você desenvolver um gel dental fantástico se ele não vai ser usado. Que é o que a Camila falou também. Medicamentos ou produtos não funcionam em pacientes que não os tomam ou em quem não usa, tá? Existe, obviamente, uma resistência do pet em estar usando aí, estar fazendo a escovação, existe a dificuldade de manuseio, então tudo isso pode gerar aí um abandono na rotina de higiene oral. É aí que vai entrar protocolos, uso passivo com águas, aditivos em águas, ou biscoitos que possam ter nutracêuticos que venham a auxiliar, como, por exemplo, o biscoito de Ascófilo nodosum, tá? Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso também. O problema nem sempre é um erro técnico, mas é um erro comportamental. Por quê? Porque o animal muitas vezes não aceita, ou o próprio responsável não quer trabalhar isso, não quer ter o trabalho de estar escovando o dente do animal, e por aí vai. Tá? E qual é o erro do mercado? O mercado ainda trabalha produto isolado.
O mercado fala, ah, eu tenho um gel dental, ah, eu tenho uma solução bucal, eu tenho tal produto, ou até não somente na saúde bucal, né? Por exemplo, o animal tem prurido, tem dermatite atópica, vamos trabalhar com oclacitinib ou lunocitinib. Mas só isso? Nós temos todo um protocolo associado a isso, né? O André vai falar depois, por exemplo, o animal que toma trilostano. Só trilostano tem uma série de coisas. O animal toma pimobendana. Você tem uma série de nutracêuticos que você pode trabalhar. Eu estou só adiantando, André, dando spoiler. Aliás, André, Camila, se vocês quiserem ligar o microfone conversando comigo, fiquem super à vontade. Eu até fico mais confortável da gente estar nesse bate-papo do que eu seguir aqui sozinho, tá? Se vocês dois têm total liberdade. E, aliás, qualquer outra pessoa também, por favor, né? É uma honra a gente poder estar conversando. Então, o que acontece? Não dá para focar em produto isolado. A gente percebe a ausência de protocolo, sem orientação estruturada, ou, por exemplo, o responsável não sabe como usar, não sabe como administrar, se o medicamento precisa ficar na geladeira ou não, ou o manuseio da embalagem. Eu sempre uso como referência e cito como exemplo, quando eu vou dar um treinamento, uma aula, a Josi, que está aqui, tá? A Josi da Essência Vet. Ela tem lá no Instagram dela vários vídeos educativos, apresentando forma farmacêutica, o que é, como administrar, como usar a embalagem. Aliás, já fica essa dica para todos vocês. Vídeos educativos são muito importantes. O óbvio precisa ser dito, tá? Então, o que acontece? Produtos eficazes, às vezes, podem gerar resultados medíocres, porque não são utilizados de forma regular. Produto isolado não muda comportamento. E eu acho que esse é um papel nosso enquanto farmácia magistral. Trazer essa questão de protocolos combinados, terapias combinadas, ou comecem a utilizar essa palavra, multimodal. Vou falar isso daqui a pouco, tá? É uma palavra que tem sido muito utilizada na medicina, tá? E a gente precisa começar a trazer essa palavra para o nosso universo. Tá? Então, qual é a virada de chave? Comece a propor protocolos. Substitua essa questão de uso de um produto único com um conjunto integrado de ações. Associe formas farmacêuticas de uso passivo e uso ativo. Você vai ter uma cobertura contínua. E proponha rotina, tá? Porque aí que acontece? Reduzir aí essa questão da baixa adesão. Outra coisa, a gente não vende produto, a gente vende rotina. E eu vou além, a gente vende experiência. Proponha para o seu consumidor uma experiência, tá? A gente está falando que o maior desafio é a adesão, por exemplo, escovação, ela é o padrão ouro. Ela é a alta eficácia, mas ela tem uma baixa adesão. Há uma dificuldade de manejo do animal e raramente ela é realizada com uma frequência ideal. Então, uma alternativa que se complementa ao home care, ao tratamento, à escovação dental, é o uso de nutracêutico. Ele substitui a escovação dental? Obviamente não, mas ele favorece a adesão ao tratamento, tá? Então, é isso que a gente precisa conversar, trazer estratégias complementares. Aqui, eu trouxe uma tabela dos principais nutracêuticos que a gente pode utilizar na prática de saúde bucal veterinária. Falei muito sobre esses nutracêuticos no PharmaShare e falei também sobre esses nutracêuticos no artigo que eu escrevi para a revista da Carla, tá? Se vocês quiserem aproveitar, printarem a tabela, depois a gente vê uma forma também de disponibilizar a aula para vocês, tá? Então tá aí, extrato seco de romã, lactoferrina, aliás, a lactoferrina com ação fantástica em felinos, ascófilo nodosum, vitamina C, vitamina D3, zinco, ácido fólico, vitamina B12, a Black Soldier Fly, a farinha de Black Soldier Fly, que é uma farinha da larva de mosca negra,
fantástica também, com um estudo recente aí na questão de suporte à saúde bucal. E aí, um gráfico para que vocês possam até, inclusive, colocar esse gráfico em material de visita. Fiquem à vontade para usar, tá? É um resuminho de todos esses nutracêuticos e aonde eles estão atuando. Então, por exemplo, a lactoferrina, controle anti-inflamatório, a Black Soldier Fly na redução de halitose, reparo tecidual e síntese de colágeno com zinco e vitamina C. A gente propõe o uso de zinco e vitamina C associados, o própolis como antimicrobiano, o mel, que eu sou apaixonado, na questão de cicatrização. Então, a gente tem todos esses aí para vocês trabalharem. E aí eu estou deixando sugestões de fórmulas. Um biscoito funcional, com hexametafosfato de sódio, extrato de romã, ômega 3, zinco, vitamina C, vitamina B12. E vou deixar também uma pasta oral probiótica, tá? Com ação anti-inflamatória da lactoferrina, mas também com outros insumos, até os lactobacilos, que atuam diretamente na saúde bucal. Então, 2 produtos, né, 2 formas farmacêuticas distintas, mas que auxiliam na saúde bucal dos animais, ok? A posologia, tanto do biscoito quanto da pasta, estão no artigo da revista. E aí, eu acho muito interessante, é uma estratégia necessária que vocês trabalhem combos inteligentes, juntando uso passivo, ou seja, água funcional, como, por exemplo, a água enriquecida com eritritol, que é hoje a formulação do Aquadente, da Virbac. Então, a gente tem condições de fazer essa formulação na farmácia. Se vocês quiserem depois a fórmula, eu posso passar para vocês a formulação da solução de eritritol. E o uso ativo, com sprays, lenços umedecidos, gel dental. E a experiência completa, quando você tem forma farmacêutica mastigável, que vai tornar o cuidado prazeroso, aumentando a aceitação e fidelização. Aqui entra toda a questão de palatabilidade. Como a Camila falou, por exemplo, do Biscoveg. Eu experimentei, o André experimentou. E... Ju, eu já vi sua pergunta, eu já respondo. A gente não faz gel dental de lactobacilos, porque o gel dental é base de água, tá? Eu faço a pasta oral anidra com lactobacilos. Aí eu proponho a validade aí de 60 a 90 dias, tá? Já que é uma pasta anidra, a gente consegue aí uma validade um pouco maior, ok? Já respondendo a sua pergunta, vi que tem outras perguntas também, mas eu respondo no final, tá? Outra coisa, combo gera adesão e aumenta o ticket médio. A gente não pode esquecer que a farmácia, ela não é só um estabelecimento de saúde. A gente precisa manter a farmácia em pé, tá? Então, esse é o propósito da terapia combinada. Esse é o propósito de trabalhar protocolo e combos inteligentes. Trazendo um combo aqui de rotina básica. Biscoito funcional com ascófilo nodosum e hexametafosfato de sódio, reduzindo aí a ação mecânica e química da placa, formação de placa. A água de bebida funcional, propondo aí redução de biofilme bacteriano ao longo de todo o dia, sem que haja uma intervenção do tutor. E um spray oral. É fácil de você estar espirrando, né, na boca do animal, tendo aí manutenção e reforço antimicrobiano, com a aplicação rápida e sem resistência do PET. Você pode fazer esse spray oral extremamente palatável. O combo 2, tá? Foco em mau hálito. Spray oral com clorexidina e eritritol. A ação dos dois é uma ação sinérgica, tá? Com efeito antibacteriano imediato, controle de mau hálito. Aqui já tem uma ação mais terapêutica também. A água funcional, ela se mantém. E o lenço oral para limpeza. Então, é um animal que já está com uma placa maior, que já está com mau hálito aí mais... não é exacerbado a palavra, mas que você percebe, né? Você tem uma percepção maior desse mau hálito. É um resultado rápido, esse combo, e ele gera continuidade. Então, você pode propor também como protocolo um combo para mau hálito. E um combo 3,
para gatos, porque gato tem alta resistência. Então, você pode ter um gelzinho oral que você pode fazer a aplicação com o dedo ou uma espátulazinha sem resistência do felino. Pasta oral probiótica, com probióticos específicos, para equilíbrio aí da flora oral, que é a pasta que eu passei para vocês. E depois a água de bebida funcional, tá? Porque é uma ação contínua e silenciosa, sem que haja aí a intervenção do tutor. Então, são esses 3 combos fantásticos, esse mais específico para felinos. 0 estresse, alta adesão. Quero ver alguém conseguir escovar dente de um gato. Oi, alguém abriu o microfone, pode falar. Oi. É a Camila. Oi. Eu falei, não precisa ser gato, não. Se for do Alecrim, é tipo impossível escovar o dente dele. É humanamente impossível. Ai, Gente, tá travando aqui. Aqui travou um pouquinho também. Gente, o Frederico, ele é muito bobinho, o Fred, o nosso Golden. Ele deixa escovar. Aliás, a Júlia monta em cima dele. Ai, que judiação daquele cachorro, gente. Golden é muito bonzinho, né? Bom, a adesão é tudo. A adesão é um fator que converte tanto a qualidade técnica em resultado clínico real e um protocolo clínico simples, sensorial, e que você consegue integrar a realidade. Você não precisa ter uma formulação fora, sofisticada, cheia de coisas. É o que a Camila falou, fazer o básico bem feito, tá? Senão, o que acontece? Você monta um protocolo, na primeira semana a pessoa já abandonou. Vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás, eu passei por uma profissional aqui em Marília, e era um protocolo gigantesco. De manhã, no meio do almoço, na hora do almoço, depois à tarde, à noite, antes de dormir. E aí, assim, um desses medicamentos, suplementos que eu tinha que tomar, a dose dava 8 cápsulas. Na primeira semana você faz. Você vai de boa, você se empolga. Na segunda você já desiste, porque acaba sendo um tratamento difícil. A mesma coisa com o animal. Então, o protocolo, ele precisa ser fácil, tá? Quanto mais rotina, mais resultado. Tá? Quanto mais a questão sensorial, melhor a aceitação. Sabor, textura, experiência agradável, tá? Vai de encontro aí também com o que a Camila falou do Biscoveg. Gente, ficou muito bom esse Biscoveg. Que achado. Ficou maravilhoso mesmo, tá? A adesão vale mais do que potência. Não se esqueçam disso. E aí, falando sobre impacto comercial, se você trabalha protocolo, né? A terapia combinada, você vende mais, você aumenta em 3 vezes o ticket médio, porque você não está vendendo um produto só, você está vendendo 3 quando você tem um combo. E aí você aumenta também o NPS. O que é o NPS? É um jeito de você medir o grau de satisfação e lealdade do seu cliente, ou você mede a fidelização. É quando você fala assim, de 0 a 10, o que você está achando deste tratamento? Né? Ou, dica, para vocês começarem, por exemplo, um vídeo no Instagram. De 0 a 10, quanto que você se preocupa com a saúde bucal do seu animal? Aliás, toda vez que a gente vai gravar um vídeo para o Instagram, a gente sempre precisa pegar um gancho. A gente sempre segura quem está assistindo nos primeiros 3 segundos, tá? Não se esqueçam disso. Então, aquela coisa, a saúde bucal do seu animal... se você não cuida da saúde bucal do seu animal, ele pode ficar doente. Aí você fala, se você achou isso interessante, assista esse vídeo. Comecem a trabalhar vídeos que geram impacto logo no começo. Isso é muito importante, tá? E não se esqueçam, combo vende muito mais que produto isolado. Tá travando para vocês, gente? Alguém pode falar para mim se tá travando ou não, se tá ok? Não, tá ok, tá indo perfeito. É que para mim tá dando tipo microfonia da... Lembra daquele meme do sanduíche ishi? Não, que não. Não tá sanduíche, não. Né? Então, uma coisa muito importante é o novo posicionamento da farmácia. Conforme também a Camila falou, qual é o tipo de farmácia que você quer construir. Antes, você só fazia fórmula, executava a prescrição recebida. Você vendia o que o cliente pedia. Você concorre por preço,
que é facilmente substituível. O André fala muito disso também. Tem que sair da guerra de preço. Né? Não sei se o André vai falar isso, mas é um exemplo que o André sempre usa. Se você ficar focando só em pimobendan e trilostano, a conta não fecha. Depois, seja especialista em protocolo. Ajude o prescritor a prescrever rotinas completas. Eduque o responsável. Você tem que propor resultados clínicos eficientes, tá? E tornar a sua farmácia referência indispensável no mercado pet. Quem prescreve rotina domina o mercado. E aí é o que eu falei, o futuro é multimodal. Gente, tem alguém... Por que você quer sair? Tá, ok. Peraí que eu me perdi aqui. Então, vocês estão me ouvindo? Perfeito, pode ir. Então, assim, hoje, alguns médicos já usam muito essa palavra, virou meio que moda. Ai, não sei o que, multimodal, tá? Então, o futuro, ele é multimodal. O mercado pet está em evolução, a saúde bucal também está em evolução. Hoje, a gente percebe que os profissionais compreendem a lógica de trabalhar formas farmacêuticas, cobrir janela terapêutica, facilitar a adesão, tá? Quem se preocupar e estiver atento a isso, vai ser líder a partir de agora e na próxima década. Farmácias e farmacêuticos que estão aqui com a gente, comecem a pensar nisso. Há quanto tempo todos nós aqui, eu, Camila e André, a gente fala sobre isso? Se vocês pegarem aulas da Camila, quando fala de eoclacitinib, ela vai falar de ômega 3, ela vai falar de suplementação, ela fala de produto de uso tópico, de shampoo. O André vai falar sobre isso daqui a pouco também. Então, assim, saúde oral comprovada, satisfação do responsável, crescimento sustentável do seu negócio. Rotina simples ganha da fórmula perfeita. Faça o simples bem feito, tá? Então, primeiro, saúde bucal, o importante é a prevenção, é importante suplementar, faça uso de nutrientes bioativos e não se esqueça de uma abordagem integrativa, odonto, nutrição e farmacoterapia magistral. Cuidar da boca é cuidar do paciente como um todo. Pessoal, muito obrigado. Falei rapidinho, mas eu acho que eu consegui entregar aí o meu conteúdo. Quem ainda não me segue, não me conhece, por favor, me sigam nas redes sociais. Também fico postando bobagens lá, né? Quer dizer, vou refazer a frase. No meu Instagram pessoal, eu sou mais brincalhão, ponho bobagens, ponho memes, né? E no da Onyx eu acabo falando um pouco mais sério. Atualmente eu ando falando sério também no meu pessoal, porque muita gente conhecia a Onyx, mas não conhecia o Rafael, que existe por trás da Onyx. Espero que vocês tenham gostado. É uma honra estar aqui com vocês, Camila e André. Vocês sabem o quanto eu amo vocês, o quanto vocês são especiais. Eu coloquei essa frase na minha aula do PharmaShare, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Gente, se muito do que eu sei, muito do que eu falo, do que eu repito até hoje nas minhas aulas, eu devo a Camila. Eu devo a Camila. Eu aprendi com a Camila. Né? A responsabilidade que eu tenho, o André também tem, de trazer informação com conteúdo científico, com seriedade, ler o artigo para ver se realmente o artigo é bom. Eu aprendi tudo isso com a Camila. E, assim, a gente precisa externar. Né? Eu tenho muita gratidão pela pessoa que ela é, pela amiga que ela é também, porque a gente troca receita, tá? No WhatsApp. A gente troca foto, a gente fala não só de farmácia, mas eu preciso externar esse reconhecimento, essa gratidão que eu tenho por vocês dois, que são muito importantes para mim. Só que é o seguinte, não dá para sentar com os dois na mesma mesa, porque eles começam a discutir bioquímica e eu fico boiando. É isso. Nada disso. Obrigada, Rafa. E eu aprendi com o Kleber. Eu acho que tudo que eu sei, a parte de formulador, eu aprendi com o Kleber. E eu também sou grata a ele. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que o segredo da vida é justamente isso, né? A gente compartilhando
Mas a gente sempre aprende todos os dias, Rafa. E assim, claro que sempre vai ter uma pessoa, né, que faz parte da nossa base. E eu descobri que eu fiz parte da base de muita gente, né, gente do céu. O povo chegava no stand, antigamente, falava assim, ai, minha farmácia tem 30 anos. Eu falava, eu não era nem nascida, né? Agora eu já não posso mais falar isso. Né? Porque eu já estou aí há 12 anos fazendo curso. E 15 anos como consultora, né? Mas é isso, né? A gente nunca pode esquecer, por isso que a gente sempre indica. Eu mesma eu falo, se você que está aqui quiser aprender formular cosmético, é fazer curso com o Kleber Carlos. Não existe, é a única pessoa que me abriu assim e falou assim: você vai formular na vida, né? Você não vai copiar, você vai aprender a formular. Aliás, precisamos trazer o Kleber para uma aula com a gente. É difícil, porque o bichinho tá concorrido, mas é isso, né? Eu acho que é sempre importante a gente trazer isso, né? E reconhecer. É a mesma coisa a história da Coppervet, né? Todo mundo assim, ai, Camila, mas você não vai fazer isso, você não vai fazer o que você tá fazendo aqui no stand? Eu falei, gente, quando eu não era ninguém, quando eu tinha uns 3 clientes de consultoria, eu liguei para Coppervet, porque eles tinham Pimobendan em estoque, eles tinham 1 quilo de Pimobendan, eles queriam vender isso para farmácia. Como é que uma farmácia compra 1 quilo de Pimobendan? E aí eu comecei a conversar com eles, e foi aí que eles começaram a fracionar. Isso há muito... Antes, porque 12 anos atrás... Não, 11 anos atrás eu já estava com eles. 10 anos atrás eu estava com eles na Consufarma. Então faz muito tempo, né? E uma coisa que a gente nunca pode esquecer. A gente pode chegar em qualquer lugar da nossa vida, mas a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Exatamente. E se conectar com valores, né? Eu gosto muito deles, porque eu acho que a gente tem a mesma sintonia. E é isso, né? Eu acho muito legal. E obrigada pelo carinho, Rafa. Obrigada mesmo. Eu gosto muito, eu acho que quanto mais a gente formar profissionais que vão ler, que vão propagar conhecimento, melhor para o mercado, né? Quanto mais gente aí divulgando, né? E eu falo isso para as farmácias, né? Eu vejo que hoje as farmacêuticas e os farmacêuticos, eles estão se transformando em autoridade da farmácia. Né? Eu nunca vi tanta gente com assessor de imprensa, videomaker, né? Maquiador. Eu falei, esse negócio tá chique. Mas isso é positivo, né? Mas que a gente não perca a essência, né? De ser a pessoa, mas que leva um conhecimento de qualidade, né? E isso é fundamental, assim, no nosso mercado. Não no nosso mercado, mas como um todo, né? Conhecimento científico imparcial. É isso. Vamos lá, André, vamos deixar vocês nos povos aqui. Eu gosto muito de estar aqui nessa tríade, né? É muito importante estar com vocês dois, acho que a gente se complementa. Percebemos isso no PharmaShare, depois Sim. percebemos isso no artigo, e aqui, já estou anotando aqui, já estou emocionado, falando, de novo, a gente acertou e fez uma coisa costurada sem pensar, né? Não, e não foi pensado, né? A gente viu a aula um do outro hoje, ontem, eu fiz a minha ontem, né? De novo. Cada um na sua correria, nas suas logísticas, né? Tentando ter um dia de 25 horas, que está difícil, mas foi muito legal, realmente. Então, antes de eu continuar, Rafa, a Almofariz fez a Alquimis, desculpa, fez uma pergunta aqui, se eu conheço o Champoros, eu conheço, e se ele pode ser utilizado em spray bucal para litose. Eu conheci ele como uma atuação no trato gastrointestinal, então, até onde eu sei, ele é de uso mais oral mesmo. Oral. Não sei se ele teria alguma função na parte tópica. Eu não achei nada dele, nem tipo oral e tópico, mas é uma possibilidade de fazer o biscoito com Champoros. Pensei nisso também. Aí eu acho que é válido, é interessante. Só precisa ter a estabilidade. Dá para fazer, Camila? Dá, né? Poros, estabilidade em biscoito, ok, né? Dá, não, cogumelo é muito tranquilo, porque ele não tem muita ligação ali para hidroxila, enfim, ele é bem tranquilo, né? Eu acho que conversa bastante com o Biscoveg, enfim. Eu fazia Champoros na farmácia para manipular, a gente colocava nos suplementos para pele associado para... gente, fugiu agora, para parte de sebácea, sabe? Assim, mas o uso tópico não. Não, o spray tópico. Então, oral ele tem estudo e pode ser utilizado sim. O problema é o tópico. Não, era só o oral. O tópico eu nunca usei. Não desconheço. Talvez até tenha, né? Dá pra gente dar uma pesquisada, porque às vezes tem. Eu também. De qualquer maneira, Alquimis, para você já sair daqui com um resultado, a minha sugestão é como o Rafa falou, coloca no biscoito, que vai dar bom sim, né? Vou começar a minha aqui, mas antes não tem como eu deixar de trazer essa costura, né?
como a Camila falou de administração, estabilidade, biodisponibilidade, como isso é importante desde a época dos produtos tópicos, como que a gente vai falar agora também, né? A importância dessa diferença da espécie também, que ela falou, em especial do itraconazol, e isso a gente tem que estender também para os tratamentos integrativos. A importância de você pensar em tratamentos integrativos, aqui vou puxar a sardinha para o meu lado, de uma ciclosporina, que precisa que o paciente esteja com um sistema biliar mais equilibrado. Então, por que não já pensar em tratamentos coadjuvantes que você possa melhorar as vias biliares em pacientes que estão fazendo uso de ciclosporina, inclusive indo além? Por que não oferecer uma terapia combinada para os pacientes que já fazem uso da ciclosporina, né? E aí ela falou, e o Rafa reforçou também, e eu vou falar mais uma vez, da importância da adesão do paciente, mas o mais importante que os dois falaram, e as farmácias precisam ficar muito atentas a isso, você precisa dividir isso com o prescritor. Então, ele precisa saber que a biodisponibilidade é menor para os dois juntos tomarem uma decisão. Na verdade, quem vai tomar a decisão vai ser o veterinário, mas isso é muito legal. Depois o Rafa falou que vai ser a base da minha também, eu não sei nem por que eu vou fazer a minha aula, porque está tudo falado aqui já, né? Da importância de parar de pensar do uso isolado, focado, e pensar em combos, a gente vai falar sobre isso. Eu gosto muito de começar a ouvir todo mundo falando disso, a gente fica tudo muito velado. A farmácia de manipulação, ela precisa ter maior rentabilidade, maior faturamento. Então, esse não é o mote principal, fazer qualquer coisa a qualquer preço, a qualquer custo, mas sempre focar não no mais bonito, no mais legal, mas sim no que traz um retorno financeiro, que é muito importante também, né? E aí falou sobre prevenção, que a gente vai fazer, o cuidado de usar muitos ativos, e sair do fazedor de fórmula para especialista, para mim foi a cereja do bolo. Obrigado pelas contribuições de vocês dois, né? Eu vou estar falando aqui sobre terapias combinadas na farmácia magistral, né? E aqui a gente vai falar de um aprofundamento estratégico, aqui a gente vai falar de como colocar isso na prática. É uma extensão da revista Consciência Magistral, que já está o link aí no chat, que você já pode acessar. Então, lá a gente falou muito da parte, eu, pelo menos, falei muito da parte técnica, eu trouxe muitas referências, evidências, e alguns fizeram diretamente essa pergunta para mim, desde o PharmaShare, mas o que eu vejo em comum é o seguinte: legal, André, eu conheço, eu acredito, eu sei, mas como fazer isso com um médico veterinário? E é isso que a gente vai falar. A gente vai trazer 4 pontos aqui, que foram os mesmos pontos que eu falei na revista. O primeiro deles é sobre a gabapentina, uma febre de prescrição. Todo mundo que tem portaria 344, eu tenho certeza que está entre os 5 maiores tratamentos em volume de prescrição. Talvez não em faturamento, mas em número de fórmulas, é um dos 5 principais prescritos. E aqui está um ponto que eu quero que você anote e lembre a partir de amanhã e na semana que vem também. A primeira estratégia é você buscar o que tem mais prescrição, número de prescrição. Você tem que buscar os médicos veterinários que prescrevem mais fórmulas e não valor de fórmulas. Por quê? Porque esse é o jogo inicial para você escalonar. Se você tem um veterinário que te manda uma fórmula de R$500, por exemplo, se você implementa mais um tratamento para ele no valor de 200, você vai estar faturando R$700. Agora, se você tem um veterinário que manda 8 fórmulas de R$50 e você consegue emplacar com ele fórmulas a partir de R$100, por exemplo, você vai estar aumentando em R$800. Então, o jogo nesse primeiro momento e essa estratégia inicial é em número de fórmulas. E a gabapentina está entre o maior número de fórmulas. E ela é usada para dor neuropática, dor oncológica, dor osteoarticular, muito utilizada para ansiedade, para pacientes que têm aquele estresse de ir até a consulta,
felinos principalmente. Mas ela tem um ponto, uma lacuna, um gap que ela não atende, que ela não atua na neuroinflamação periférica. Então, você nunca vai conseguir chegar a atuar na neuroinflamação. E com isso, só a gabapentina por si só começa a não fazer efeito, o veterinário começa a prescrever maiores doses, que por um tempo fazem resultado e depois não fazem mais, e ele começa a associar com anti-inflamatórios não esteroidais, com os convulsionantes, e aí a cascata, a sobrecarga medicamentosa é grande, e junto com isso vem o efeito colateral. E aí, o que é uma terapia combinada? É algo que você vai falar para o veterinário para ele começar a prescrever junto com o que ele já conhece. A gente não pode mais ficar nessa de que, vocês sabem, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou um grande odiador do omeprazol, por exemplo, da própria gabapentina, tem uma série de restrições, mas não dá mais para a gente ficar batendo de frente com os protocolos. A estratégia é fazer terapias combinadas. A partir do que ele já prescreve para você, você vai começar a sugerir outros tratamentos que vão potencializar os efeitos desse tratamento, que vão diminuir os efeitos colaterais e vão atuar em áreas que os tratamentos convencionais não atuam. Então, esse é o grande segredo. E aqui, presta bem atenção como existe um processo mais fácil. Ao invés de você ficar quebrando a cabeça, pensando em que vai falar para o veterinário, você tem uma mina de ouro já na sua farmácia. Você já tem tratamentos que o veterinário já prescreve. Você já sabe quais são os veterinários que prescrevem a gabapentina, por exemplo, com que frequência. Então, já tem meio caminho andado. Você não vai precisar explicar para ele um processo. Você vai dar uma informação para ele, vai conectar com ele, dizendo, doutor, qual que é a rotina, quais são os casos mais comuns que você usa a gabapentina? E ele vai te falar. Ele é um grande prescritor. E aí, a partir daí, você vai trazer soluções complementares. Aqui eu trouxe poucos itens. No final, eu vou entregar uma tabela com doses para cães e para gatos. Mas o que eu quero aqui é que você não olhe para essa aula como algo engessado. Eu quero que você olhe para esses 4 tratamentos convencionais e você extrapole isso para todos os outros tratamentos convencionais. Eu quero que você olhe para a gabapentina agora e para esses 4 ativos que eu estou sugerindo e que você pense em mais pelo menos 10 ativos que você pode associar. E a partir daí você vai personalizar de tal maneira que se o seu concorrente número 1 estiver assistindo essa aula, ele vai fazer outras terapias combinadas. E vai ser um repertório muito interessante dos veterinários. Aqui eu trouxe o PEA micronizado, e ele tem que ser o micronizado, para você trabalhar com uma dose mínima de 5 miligramas por quilo. Se não for micronizado, ele não tem efeitos de analgesia. Talvez ele vai ter com 30 miligramas por quilo, 40 miligramas por quilo, mas tudo que eu tenho de comprovação é o micronizado, que inclusive veio para o Brasil com uma dose de 10 miligramas por quilo, e na prática clínica a gente percebeu que 10 era muito. E a gente sugere hoje fazer 5 miligramas por quilo. Um ômega 3, que é um conhecido do veterinário, e aqui estou pensando numa cápsula, mas pode ser o ômega Gold, por exemplo, você pode trabalhar com fosfolipídio de caviar, enfim, aí você vai derivando esse conhecimento, né? O PEA como modulador endocannabinoide, o ômega como anti-inflamatório com foco em neuroinflamação, curcumina associada, e aí a cereja do bolo é a oportunidade para você falar de curcuminas biodisponíveis. E aí você vai me perguntar, qual delas, André? E eu vou falar, qual você tem no seu estoque? Mas eu tenho 2, então você estude as 2 e posicione cada uma delas por uma estratégia. Então, esse é o grande segredo. Trabalhe com o que você tem. Tem algumas que têm um apelo mais neurológico, tem algumas que têm um apelo mais de facilidade de adesão, enfim, tem uma série de apelos. A ideia é levar o conceito do biodisponível. E aqui, a melatonina, eu trago também pensando em modulação do comportamento, principalmente para aquele paciente
que está utilizando por causa de ansiedade, tá? Um outro ativo convencional que eu quero falar, que também está entre os mais prescritos, é o trilostano e a relação dele com o cortisol. Então, ele tem uma atuação de inibir a produção do cortisol. Com isso, ele acaba controlando os sinais clínicos do Cushing, mas essa inibição exacerbada do cortisol acaba estimulando o estresse oxidativo. Além disso, o trilostano, assim como 95% dos tratamentos convencionais, eles atuam no paciente, num foco principal de um sintoma e não atuam num paciente como um todo. Então, ele tem uma atuação bloqueando a síntese de cortisol, isso é bom, controla os sinais clínicos, também é bom, reduz a progressão dos sintomas, isso é ótimo. E aonde está o gap, a lacuna? O que ele não consegue cobrir? É o estresse oxidativo, adrenal, a resistência insulínica, uma desbiose por cortisol, a supressão do eixo e, principalmente, uma lesão hepática cumulativa e progressiva. Então, são 4 pontos importantes para a gente avaliar. O paciente já toma trilostano, o veterinário já prescreve trilostano. Por que você vai investir numa lâmina explicando para o veterinário o que prescrever de trilostano, quais são as vantagens, qual a dose usual? Isso ele já sabe, isso já está no repertório dele. Traga uma terapia combinada junto ao trilostano. E quando a gente fala de cortisol, a gente lembra do hormônio do estresse. Mas ele não é um hormônio do estresse. Ele é um hormônio do estresse quando ele está em excesso. E ele, em equilíbrio, ele é super importante. Então, falo para vocês aqui e penso na terapia combinada com o cortisol, com o trilostano, mas quando a gente fala de cortisol, a gente vai pensar naquele paciente com alto estresse oxidativo, aquele paciente que faz muito uso do corticoide, por exemplo. Então, você tem outras estratégias para utilizar. Quais são algumas soluções complementares para o Cushing? Precisamos ter um antioxidante. E nada melhor, mais completo, mais estudado e com uma melhor relação custo-benefício do que uma associação da vitamina C e vitamina E. Você tem uma ação antioxidante hidrossolúvel associada com uma ação antioxidante lipossolúvel. Proteção hepática, silimarina. Precisamos fazer uma modulação de cortisol, os adaptógenos, e aqui eu trago ashwagandha. E depois a gente vai precisar também inibir, estimular as catecolaminas e modular os neurotransmissores. Tem uma associação aqui da tirosina, cateanina. São algumas estratégias que eu quero que você não foque no nutracêutico, mas sim na ação dele. E, de novo, quando você está tratando esse paciente com vitamina C e vitamina E, você está dando uma suplementação para o paciente como um todo, né? Outro ponto que é importante, Oi, pode falar. Posso dar uma dica aqui? Então, claro. Olha só, 2 coisas. É muito importante essa questão da suplementação. Na curcumina, para gatos, não necessariamente precisa utilizar biodisponível, porque o mecanismo, né, como ele não tem a glicosiltransferase, ele não faz a metabolização. Uma coisa que seria ruim é positivo nesse caso. E eu conheço veterinários que utilizam o próprio extrato de cúrcuma mesmo com bom resultado, desde que seja um extrato padronizado. E na vitamina C com vitamina E, eu tenho bastante vivência na prática dessa associação para a estabilidade de produto, tá? Então, assim, o que vai acontecer? Se você for fazer uma forma líquida, você vai ter que fazer uma forma oleosa, tá? E aí a vitamina C ela vai ficar suspensa. Nesse caso, tem que utilizar a vitamina C revestida, porque a vitamina C ela é muito suscetível ao processo oxidativo, tá? Então, se for fazer com vitamina E, faz numa fórmula anidra e coloca, ela vai ficar suspensa coloca ali 0,5%, 1% de aerosil, pode fazer em óleo mesmo, tá? E a vitamina C revestida, que daí vai ser tranquilo. Porque o que acontece?
Se você colocar numa forma hidrossolúvel, dependendo, ela vai oxidar mais ainda, vai ser pior e não vai entregar os resultados. Então, sempre numa fórmula nidra e no máximo, gente, uma validade de 60 dias, tá? Muito obrigado. É isso aí, a complementação dos testes de estabilidades também, até o conhecimento todo que teve. Então, curcumina para gatos pode ser o extrato seco convencional, de qualidade, e obviamente vocês estão comprando em uma distribuidora que vai ter um extrato seco padronizado. E no caso da vitamina C, tomar cuidado então com ela, se for fazer líquida, meio oleoso. Obrigado, Camila. Imagina, a Bechamel tá assistindo a aula aqui também, tá? Muito bom. Seja bem-vinda, Bechamel, também. Pensando no Pimobendan, e aqui também aproveitando que a Camila falou, né? Acho que o óbvio precisa ser explicado, inclusive, foi um cuidado até que eu tive na revista. Quando eu falo de terapias combinadas, são terapias que vão ser utilizadas junto com os tratos os convencionais, obviamente não na mesma forma farmacêutica, e obviamente respeitando a janela terapêutica, se ela precisa ser junto com o alimento ou fora do alimento. O importante é você entender o conceito de que uma terapia combinada é algo para você conversar com um veterinário, que você já tem um quebra-gelo. Então, você tem um cardiologista que você foi desafiado durante muito tempo e ele agora já está confiando em fazer a prescrição do Pimobendan manipulado. Então, ele já é um veterinário que tem uma alta prescrição de Pimobendan. E a gente tem clínicos gerais também que prescrevem muito o Pimobendan. Então, doutor, sabe aqueles pacientes que trabalham com o Pimobendan? Olha, ele é muito importante, mas ele não tem como atuar nas comorbidades secundárias da insuficiência cardíaca congestiva. O uso prolongado, e tem que ser muitas vezes, do Pimobendan, pode desenvolver algumas arritmias. Então, o veterinário, quando sabe disso, ele fala, tudo bem, esse é um problema, e qual é a solução? E aí a gente passa para ele quais são as soluções. Então, trazendo aqui, ele aumenta a contratilidade ventricular, ele reduz a pré-carga e pós-carga cardíaca, ele é um inodilatador, mas ele não tem como modular o déficit bioenergético que acontece. Ele também não tem como minimizar os riscos de arritmias. E com isso, a gente tem algumas possibilidades também. A principal, a mais conhecida, coenzima Q10, e aí temos os biodisponíveis também, como precursora do ATP, e tem comprovações de que pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva, eles acabam tendo uma diminuição na produção endógena dessa coenzima Q10. Pacientes idosos, acima de 7 anos, já começam a ter uma produção diminuída, gradativamente vai se diminuindo, podendo chegar até 70% menos de produção de coenzima Q10 endógena. Então, a suplementação ela é sempre muito bem importante. Um excelente antiarrítmico é o magnésio. E aqui eu trouxe 3 opções de formas de magnésio para que você possa utilizar ele a seu favor. Então, a gente tem o treonato, que é o que tem os maiores estudos, que ele ultrapassa a barreira hematocefálica, então ele vai ser um magnésio muito importante para a saúde cerebral, por exemplo. O malato, que tem uma atuação, que são 2 moléculas de malho, que é muito importante para a produção de ATP também, então, para esse paciente cardíaco, e o taurato, que vem com moléculas de taurina, que a gente vai falar aqui embaixo. Então, você tem essas 3 opções de magnésio. André, eu só tenho uma delas. Então, utilize essa uma que você tem. Olha, eu tenho as 3. Então, posicione cada uma na melhor forma. Depois a gente vai ter a acetilcarnitina e a taurina, que tem uma ação inotrópica. E a acetilcarnitina, ela vai melhorar o transporte
dos ácidos gástricos de cadeia longa, então ela é muito importante para fazer essa transferência, e a taurina, ela vai ter uma atuação em melhora de cardiomiopatia. Na maioria dos pacientes que têm cardiomiopatia dilatada, percebe-se uns baixos teores de taurina. E lembrando do gato também, o gato naturalmente tem baixos níveis de taurina, porque a alimentação deles está muito baseada na ração, e eles conseguem extrair essa taurina das vísceras, né, dos tecidos de carne, dos tecidos proteicos. E, não menos importante, o oclacitinib, que tem uma atuação muito importante na imunidade, mas ele não reconstrói barreira cutânea. Então, ele tem uma inibição seletiva de várias interleucinas, ele tem um controle rápido e eficaz em dermatite atópica. A gente tem o ilunocitinib, que tem um efeito mais rápido ainda, também tem essa atuação de diminuição das lesões, mas ele não tem essa capacidade de reconstrução da barreira lipídica, ele não tem um efeito anti-inflamatório, e ele tem ele não consegue atuar na peroxidação lipídica também. Quais são algumas soluções? Vitamina A e vitamina D, eu fiquei um pouco resistente para trazer, porque a gente precisa lembrar que a vitamina A e a vitamina D, por serem vitaminas lipossolúveis, elas têm um efeito de hipervitaminose muito perigoso, então tem que atuar em baixas doses, sem o IS por quilo, por exemplo, de cada um deles. Trouxe também o PEA, coloquei o Bioactive aqui, mas é o PEA micronizado, que hoje no mercado, o único micronizado que tem é o Bioactive, no mercado brasileiro, né? Coloquei a bromelina, que tem uma ação proteolítica, mas tem uma ação analgésica também muito importante. Inclusive, na aula do Pharmashare, eu coloquei um protocolo de PEA micronizado com a bromelina, junto com a gabapentina. A bromelina, na dose de 0,5 até 3 miligramas por quilo, ela tem uma capacidade de transformar a proencefalina em encefalina, então ela tem um efeito analgésico muito interessante. Acima dos 3 miligramas por quilo, ela já não tem uma resposta analgésica significativa, ela vai ter um efeito mais proteolítico. E, pensando também em cadeias de aminoácidos, a gente tem a histidina e a metionina, fazendo uma reconstrução da barreira cutânea. Em todos eles, a gente acaba falando indiretamente de desbiose. Então, aqui vai ser muito importante um protocolo de lactobacilos, e aqui fica o desafio de você fazer um pool de lactobacilos para cada uma delas. No reparo da barreira intestinal, você pode utilizar a glutamina também. Enfim, a ideia aqui é trazer algumas soluções e trazer um conceito para que você possa aplicar baseado na sua estratégia aí. De repente, você tem algum nutracêutico, algum ativo que você comprou em uma boa quantidade e você está com uma negociação boa, que na sua região sai pouco, só você tem, que está com um estoque muito grande ou uma validade um pouco mais curta. Então, é a oportunidade de você levar esse conhecimento para o veterinário e, a partir daí, criar uma série de possibilidades, né? E como escolher entre cada um desses nutracêuticos, né? Primeiro dele, você precisa escolher alguns fármacos. Aqui eu trouxe 4, mas você tem o desafio aí de, pelo menos, escolher mais 2 fármacos que saem muito aí, né? E, a partir daí, você entender quais são as ações, as atuações, quais são os efeitos colaterais, quais são as lacunas, o que ele não preenche, o que vai precisar ser preenchido por um outro tratamento convencional, e a partir daí você fazer uma terapia combinada. Pensando em adesão do paciente, é muito importante você escolher de 3 a, no máximo, 5 nutracêuticos, porque foi falado também pela Camila e pelo Rafa, a grande desafio além de ter que tomar 2, 3 comprimidos, você dá mais 6 cápsulas, por exemplo, para o paciente tomar, ou dá 3 ml ou 3 gramas de pasta. Então, é importante que essas terapias elas sejam enxutas, não só para a adesão, como também pensando no custo, dependendo de qual é esse paciente. E, a partir daí, você preparar uma conversa, preparar um material de visitação para esse veterinário.
E tudo tem que estar baseado em uma evidência científica, você tem que pensar na biodisponibilidade de cada um dos ativos, quando precisa ser biodisponível, quando não precisa. Você precisa entender a sinergia, isso é um ponto muito interessante. Muitas vezes, as doses, podem ser utilizadas, quando se trata de tratamentos de nutracêuticos, em doses até abaixo da dose usual, porque você tem uma sinergia entre moléculas. Então, você vai ver alguns veterinários trabalhando com doses menores, outros veterinários trabalhando com doses maiores, e é importante você, no relacionamento, entender se ele está ciente do que ele está fazendo, se ele tem uma referência, se ele tem uma prática clínica, e fazer a avaliação. E o ponto mais importante é você entender o perfil do prescritor e do paciente. Do prescritor, em que região ele está, qual que é o ticket médio, que tipo de público que ele atende, para você fazer uma fórmula personalizada que seja adequada a esse bolso. E o paciente, da mesma maneira, como falamos aqui, em formas farmacêuticas. Às vezes, a forma farmacêutica não é a ideal, mas é a única que o tutor consegue dar. Então, eu sempre falo isso, é preferível que o paciente tome numa forma que não seja tão adequada, do que ele não faça o tratamento, né? E aí, eu tenho visto uma dificuldade, uma limitação muito grande das farmácias quanto a como apresentar, não só a terapia combinada, mas como apresentar tratamentos integrativos para médicos veterinários. Então, eu já vi muito disso. Olha, existe um produtaço. Doutor, estou com um produtaço aqui muito bom, ele é muito diferenciado, e você fala muito do produto. E o veterinário pode até falar, poxa, legal, mas você não conectou o produto com o que é a prática dele. Então, muitas vezes ele faz aquela cara de paisagem, fala, tá bom, e a prescrição não acontece. Então, você tem que contextualizar dentro do conhecimento dele. Então, a gente vai falar sobre osteoartrite. Bom, quando você falou de osteoartrite, quando você falou de dermatite atópica, quando você falou de uma insuficiência cardíaca, na hora, na cabeça do veterinário, já vai vir 1, 2, 3, 5 pacientes. Então, você contextualiza a sua apresentação a partir da patologia. A partir da patologia, e quando está contextualizada, você apresenta uma solução. Você traz um problema e traz a solução. E muitas farmácias estão errando, eu diria que a maioria não faz o passo 1 e o passo 2, mas eu diria que a maioria acaba esquecendo do passo 3. No final, você deu um problema, deu uma solução, você precisa falar para o médico o que você quer dele. Você precisa falar para o veterinário o que você quer dele. Porque se você contextualizar a patologia e apresentar a solução, tá bom, obrigado, e vai embora. Então, o que você quer dele? Você lembrou de algum paciente, doutor? Podemos beneficiar algum paciente com tratamento cortesia de 30 dias? E se isso acontecer, é importante que você acompanhe depois de 30 dias, você fale, doutor, gostou do resultado? Vamos estender a prescrição? Posso contar com tantas receitas? O veterinário manda uma receita por mês para você falar, doutor, posso contar com 10 receitas? Você não vai conseguir 10 receitas. Então, se ele está mandando uma, se ele começar a mandar 3, você já triplicou o seu faturamento com esse veterinário. Então, quantas receitas? Tudo isso precisa estar bem embasado. E muitas vezes é um formador de opinião. Você pode gravar um depoimento, doutor? Pode fazer um antes e um depois? Pode fazer uma aula para mim? Então, o call to action é muito importante. Você tem que ir para o veterinário, não só sabendo a patologia que você vai falar, não só apresentando a terapia combinada que você vai falar, mas principalmente sabendo o que você vai pedir para ele. E não necessariamente vai ser receita. Então, tem várias possibilidades aqui nesse sentido. Né? E aqui eu já falei, vou repetir, que tem esses suplementos que são ótimos. Né? Quer ver o seu dinheiro caindo pelo ralo? É quando tem um representante que deixa o material com a recepcionista. Você deixa para o doutor ali? Isso aí não vai trazer resultado nenhum. Você precisa falar com o veterinário, você precisa entender o que ele precisa. Né? E aqui um ponto importante, sugerir fórmulas direto para o responsável.
sem comunicar ao veterinário. Ou então fazer substituições sem comunicar ao veterinário. Se tem uma coisa que fez a diferença na época que eu tinha farmácia, é que quando eu recusava de falar uma receita, falava, eu preciso conversar com o veterinário. Ah, você faz uma fórmula para mim? Qual que é o veterinário do seu cão ou do seu gato? Eu vou conversar com ele. Então, nós, como farmacêuticos, dentro da farmácia magistral veterinária, nós temos que dar consultoria para o médico veterinário. Nós não somos prescritores, nós somos consultores do médico veterinário. E quando você entender isso e demonstrar isso para o veterinário, o retorno ele vai vir, a conexão, a fidelidade vai vir. Então, o que você precisa? Criar um contexto, trazer uma evidência alinhada a um benefício e uma call to action, uma parceria ativa. Eu trouxe um exemplo de um caso clínico, e poderiam ter vários deles. Eu sempre gosto de deixar, então um Zeus, um labrador, que tem 10 anos, então já é um paciente idoso, a partir dos 7 já começa o processo de envelhecimento, né, da melhor idade, e aí ele está com osteoartrite, tem uma neuropatia, já está fazendo uso de meloxicam, que podia ser carprofeno, que podia ser ferocoxib, e a resposta está sendo parcial. Agora está com uma piora noturna, dificuldade de se levantar, vocalização. Então, a gente tem uma neuroinflamação instalada aí, provavelmente. A gente já tem uma limitação desse rim pela idade dele também, e já está usando o anti-inflamatório não esteroidal. Então, você pode fazer uma associação, por exemplo, para ele com PEA, acho que eu fiz aqui, aqui, ó, uma PEA com ômega, com melatonina. Então, qual que é o passo a passo? Você analisa essa prescrição, e aí a minha ideia é você analisar essa prescrição em lotes, contacta o veterinário, sugere algumas terapias, entrega um material e uma call to action, e o mais importante, faz um pós-venda também. E por que é importante você pensar na terapia na prática da farmácia, né? O que você vai entregar para o veterinário e para o paciente e, obviamente, para o responsável? Você vai ter o veterinário vai começar a perceber uma diminuição do tempo de resposta do fármaco convencional. Vai começar a perceber que os efeitos colaterais vão ser inibidos, vão ser evitados. Ele vai perceber uma melhora, isso é muito gostoso de ouvir quando um paciente, eu lembro sempre de um caso de uma hematologista que eu fiz protocolos integrativos para pacientes que estavam fazendo uso de imunossupressor, e ela um dia me ligou e falou assim, André, por que pacientes de raças diferentes, tomando medicamentos diferentes, idades diferentes, é comum o relato de que melhora o pelo, melhora a pele? Eu não estou tratando o pelo e a pele, porque começou a fazer uso de terapias combinadas, tratamentos integrativos, e aí um dos resultados é uma melhora intestinal, uma melhora de pele também, né? E quando você implementa isso na sua farmácia, você aumenta o ticket médio, você aumenta a rentabilidade, que é o que o Rafa falou. Então, a minha aula do PharmaShare começou falando exatamente isso. Há 10 anos atrás, quem estava 10 anos atrás, o preço do trilostano dos tratamentos eram maiores, a rentabilidade, a margem era muito maior. Quanto mais farmácia entra, fazendo da mesma coisa, menor fica a rentabilidade, a margem. Então, você pode elevar essa margem com tratamentos personalizados, com tratamentos falando para o veterinário que ele nem imagina que acontece. E quando você leva isso até ele, eu sei por experiência própria, você acaba gerando uma autoridade técnica. Então, tem veterinários que me ligam constantemente para tirar dúvidas, né? E você acaba criando uma conexão melhor. Dependendo de número de protocolos, você pode aumentar em até 4 vezes o valor da sua receita, pode diminuir em até 50% do efeito colateral, e você vai ter um 100% de integração nesse paciente como um todo, né? Aqui eu trouxe, então, todos os ativos que eu falei aqui, com as doses usuais, tanto para cães quanto para gatos. E
o que você precisa fazer, o que o mercado magistral veterinário está precisando de você. Se você ainda está recebendo só as receitas, o que eu chamo de demanda passiva, você está num abismo muito grande do que você entrega e o que você pode oferecer e pode entregar para esse veterinário. Não vai adiantar você trazer, e acho que a Camila falou que não adianta, o Rafa também reforçou, não adianta a gente volta de uma Consulfarma com a cabeça cheia de novidades, de produtos novos, mas não vai adiantar você trazer esses produtos inovadores, botar no estoque e fazer uma oração para que o veterinário aceite, ou esperar que a distribuidora faça um trabalho para esse medicamento ser prescrito. Você precisa oferecer ele. Então, essa é a melhor oportunidade, eu gostei muito, o Rafa falou, da próxima década de você se diferenciar em relação ao mercado. A diferença hoje não é mais ter o mapa, a diferença não é mais fazer tratamentos exclusivos, a diferença não é mais ter um biscoito maravilhoso, uma farmácia muito bem estruturada. A diferença, tudo isso é importante, mas o que vai te diferenciar é você ser um consultor do veterinário, é você conseguir aumentar o repertório desse médico veterinário. Por isso, você tem que aplicar o raciocínio, esse raciocínio para todos os outros convencionais, você tem que conhecer os seus prescritores, desde o perfil de prescrição, até o público que ele atua, até a forma que ele gosta de ser abordado. Tem veterinários mais técnicos, tem veterinários mais práticos, tem veterinários mais calorosos, tem veterinários que não querem manter a distância. Então, tudo isso você precisa conhecer. E aí, você precisa personalizar o seu kit. E o Rafa falou de combos, né? Combo, kit e as terapias combinadas, todas estão ligadas nesse sentido. Para quem não me segue ainda, @IntegronVet, e agora eu estou à disposição para falar com vocês. Obrigado por todos aí. Posso falar só uma coisinha rapidinho? O André trouxe uma tabela de nutracêuticos, mas ele tem um e-book com todos esses nutracêuticos de A a Z, com todas as explicações, onde usar. Gente, é necessário que vocês tenham esse e-book na farmácia se vocês ainda não têm. É importante mesmo, é muito, muito bom. Obrigado, Rafa, obrigado mesmo. Acabei esquecendo de fazer meu jabá aqui também. Jabá, já fiz. Obrigado. Não pode esquecer, né? Porque auxilia muito, principalmente a parte de suplementação, né? Que a gente tem, assim, uma lacidão imensa, né? Na questão das doses, enfim. Então, é muito importante conhecer os limites mínimos e máximos e os protocolos, e ajuda muito, assim. Porque nessa parte de medicina integrativa é difícil, né? Você tem que compilar muitas referências, né? Com certeza. Temos alguma dúvida aqui? Camila tá com os 2 doguinhos no colo. Tô. Não consigo nem mexer, ó, porque esse aqui tá peso pesado. Gente, mas eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Não sei se alguém quer mandar agora. Mas eu acho que foi muito legal a iniciativa, né, pessoal? Foi muito gostoso. Muito bom ter vocês aqui, né? Alecrim Bechamel estão por aqui. Peçam para ter mais aulas. Né? A gente quer fazer mais aulas. A Camila tá com a agenda lotada até o fim do ano, mas ela prometeu que a gente faz mais uma ainda esse ano. Lotada do Filipe, tá, gente? Vocês entendem a mãe aqui, né? Mas, enfim, vamos tentar fazer mais um encontro. E eu acho que o objetivo é esse, né? Que vocês consigam utilizar o conhecimento em prol do negócio de vocês, né? Que a gente nunca se esqueça que a farmácia é um negócio, mas que a gente também não pode perder a nossa essência farmacêutica, né? De tratar isso com seriedade, conhecimento e com estratégias, né? Estratégias técnicas. E eu mandei um link ali para vocês viram? Um link, eu subi no WeTransfer, mandei um link com um slide de todas as aulas juntos, que a gente já compilou, acho que fica mais fácil. E é isso, né? Grande beijo no coração, meninos, valeu pelo convite, pela parceria. Nos vemos no PharmaShare de 2027. Com certeza. Com certeza. Que é lá onde a gente tem essa essência científica, né? Para quem, gente, quem não foi tem que ir, porque é um evento que realmente conecta essa questão de conteúdo de verdade, né? A gente sabe que o desafio é muito grande, o Kleber está muito atento a isso, né? Então, eu como professor e como
assistindo às palestras também, eu vejo que a gente não perde nunca esse conteúdo imparcial, esse conteúdo técnico, científico e aplicável, né? Então, eu acredito que vocês também passam por esse desafio, aquele frio na barriga, não, porque precisa ter esses 3 pontos muito bem feitos, né? E a palavra, assim como o tratamento integrativo, é modulação, é o equilíbrio, né? Se você está muito na parte técnica, você tem que ir para a parte comercial. A balança. Se você está muito comercial, então vai para a balança da técnica, porque o importante é você ter o equilíbrio dessas 2 áreas, né? E obrigado, Rafa, obrigado, Camila, obrigado para todos que estavam aqui, de muitos alunos aí, queridos, e contem com a gente sempre. Marquem a gente, né? Isso, tira foto, posta, marca a gente, isso é importante, e quem sabe em breve teremos mais uma aula. Se Deus quiser, teremos. Até mais. Uma por semestre já tá bom, né? Tá ótimo. Não, vamos fazer mais uma. Tchau. Tchau, beijo, Beijão, boa tchau, noite. tchau.